Moto G75 versus Moto G56, qual melhor? No vídeo de hoje eu trouxe uma comparação direta entre esses dois celulares, onde eu vou falar das câmeras, do desempenho, do preço e diversas outras coisas. E claro, também eu vou falar qual deles é o melhor para você. Mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, e bora começar falando do desempenho desses dois celulares. O Moto G75 traz processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, que é um processador extremamente potente para celulares na categoria dele, já que o Moto G75 com esse processador faz por volta dos seus 550 mil pontos no AnTuTu, tendo uma pontuação muito boa. Por outro lado, o Moto G56 já traz o processador Dimensity 7060, que não é um processador extraordinariamente potente, mas também não é um processador ruim, já que o Moto G56 com esse processador faz seus 475 mil pontos no AnTuTu, se enquadrando no celular de entrada. No geral, os dois celulares não tem tanta diferença com relação à potência. Claro, o G75 entrega um pouco mais, mas o G56 não deixa nada a desejar. Mas é claro, para que o celular entregue uma boa potência, ele tem que ter, logicamente, boas opções de memória. E fique tranquilo, porque esses dois celulares têm sim, já que o Moto G75 traz seus 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. Não é nada muito extraordinário, porém já está dentro do padrão hoje em dia, que é seus 8 GB e 256 GB de memória interna. E sempre que for comprar, prefira pegar a versão de 256, porque 128 GB de memória interna é pouco hoje em dia. Já o Moto G56 ele traz opções de 4 ou 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. 4 GB de memória RAM é abaixo do necessário hoje em dia. Então, se você for comprar o seu, prefira pegar a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna. Mas uma coisa que eu tenho que lembrar, de acordo com as opções de memória desses celulares, o preço varia bastante. Mas, no geral, o Moto G75 vai ter um preço que gira em torno dos seus R$ 1.350, já o Moto G56 vai ter um preço que gira em torno dos seus R$ 1.220. Ah, e como a gente já está falando de preço, se você quiser comprar o Moto G75 ou o Moto G56, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição todos os links de compra desses celulares. E claro, links seguros para você comprar sem medo e com os melhores preços que eu achar. Mas então, bora falar da tela desses dois celulares. O Moto G75 traz uma tela de 6.78 polegadas IPS LCD, que não é uma tecnologia muito boa, mas a gente tem que lembrar o preço desse celular, que como eu já disse, é por volta dos seus R$ 1.350. Além disso, essa tela traz uma resolução Full HD Plus, ou seja, 1080 por 2388 megapixels. E por conta dessa resolução, ele traz uma densidade de 371 ppi, que é basicamente pixel por polegada na tela do celular. Não é densidade tão alta de pixels, porém não é ruim. Então você vai ter um alto detalhamento nas imagens e vídeos que você vê nesse celular. Além disso, ele traz seus 120 Hz de taxa de atualização e já traz proteção Corning Gorilla Glass 5, que não é a proteção mais resistente que a gente tem no mercado, mas de novo, esse celular é um celular de R$ 1.350. Por outro lado, o Moto G56 não tem grandes diferenças na tela se comparado com o Moto G75, já que esse celular traz uma tela de 6.72 polegadas, que não é muito diferente das 6.78 polegadas do G75. Ele também traz uma tela de IPS LCD, que como eu já disse, não é muito boa. Traz uma resolução Full HD Plus de 1080 por 2400 megapixels, que é 2 megapixels a mais se comparado com o Moto G75. E por conta da tela ser um pouquinho menor, ele trazer 2 megapixels a mais, acaba que a densidade de pixels dele, ou seja, os PPIs, chegam aos seus 391. Então acaba que na tela do G56 ele vai ter um maior detalhamento e mais nitidez nas imagens e vídeos que você assistir nele. Não que no G75 não dê para enxergar direito, mas no G56 vai ser bem melhor. Além disso, ele já traz os seus 120 Hz de taxa de atualização e a proteção Corning Gorilla Glass 7i. Também não é a mais extraordinária que tem, porém já é bem mais resistente que o G75. Mas é claro, o celular não vive só de uma boa tela, ele também tem que ter uma boa bateria. Mas pode ficar tranquilo que sim, esses dois celulares têm boas baterias, já que o Moto G75 traz os seus 5.000 mAh e suporta até 30 watts de potência de carregamento. Não é a maior bateria e também não é a maior potência de carregamento, mas a gente tem que lembrar que esse celular custa por volta dos seus R$ 1.300. Então acaba que é uma bateria e uma potência de carregamento muito boa. Mas até agora o Moto G56 não tinha grandes diferenças se comparado com o Moto G75. Aqui na bateria ele tem uma boa diferença, já que ele traz uma bateria de 5.200 mAh. Não ganho tão grande de bateria, porém já faz uma diferença. Além disso, ele também já suporta seus 33 watts de potência de carregamento. Como eu disse, não é um ganho tão alto, porém já faz diferença. Mas no geral, com os dois celulares, você vai ficar bastante tempo longe da tomada sem ter que carregar o celular. Ah, e eu já estava quase me esquecendo de falar de uma das coisas mais importantes do celular, que normalmente essa é uma das principais coisas que provavelmente você vê antes de comprar o celular. No caso, é o conjunto de câmeras, até porque se o celular tiver um conjunto de câmeras muito porcaria, acaba não valendo muito a pena. Mas pode ficar
tranquilo que, mesmo com o preço baixo desses celulares, eles entregam ótimos conjuntos de câmeras, já que o Moto G75 traz câmera principal traseira de 50 megapixels e câmera grande angular de 8 megapixels, traz uma câmera frontal de 12 megapixels e ele consegue gravar em até 4K 30 fps com todas as câmeras. Então acaba que, mesmo tendo um preço bem baixo, ele acaba entregando um conjunto bem bom de câmeras. Por outro lado, o Moto G56 ele já não entrega um conjunto tão bom de câmeras, mas não é um conjunto horrível, já que a sua câmera principal traseira de 50 megapixels e sua câmera grande angular de 8 megapixels, exatamente igual ao do Moto G75, porém, essas câmeras traseiras só conseguem gravar em até Full HD 60 fps. Uma das câmeras que teve uma melhoria, ou seja, um ganho de megapixels, foi a câmera frontal desse celular, se comparado com a do G75, já que o Moto G56 traz uma câmera frontal de 32 megapixels, porém, essa câmera só consegue gravar em até Full HD 30 fps, sendo bem ruinzinha com relação à qualidade de gravação, porém as fotos vão ser muito boas. E lembrando mais uma vez que se você gostou de algum desses dois celulares, tanto o Moto G75 quanto o Moto G56, não esqueça de conferir os links que estão aqui embaixo na descrição. No geral, o Moto G75 e o Moto G56 são celulares bem parecidos, mas aí que vem a pergunta, qual deles eu devo escolher na hora de comprar? E a resposta é que depende do que você busca. Se você quer um celular que entrega mais potência e tem um conjunto melhor de câmeras, vai de G75. Mas se você quer um celular que entrega uma bateria maior e uma tela melhor, vai de G56. É como eu disse, esses dois celulares são bem parecidos. Mas se mesmo depois deste vídeo você ainda está com dúvida de qual celular da Motorola escolher, assista esse vídeo onde eu trouxe uma lista completa dos melhores celulares da Motorola, do mais barato ao mais caro. Então é só clicar aí e eu te vejo lá.